A linha que separa o mundo visível do invisível é tênue e traiçoeira. Uma fronteira que a humanidade sempre se sentiu compelida a cruzar. Mas quando o desespero humano ousa invadir essa dimensão proibida em busca de respostas, as consequências são devastadoras. Recentemente, assisti um debate onde 30 religiosos de matriz africana confrontaram um cristão presbiteriano. Um dos questionamentos foi direto e desafiador. E quanto ao rei Saul, que contratou uma feiticeira para invocar o profeta Samuel? Isso não prova que podemos nos comunicar com os mortos? Este evento se tornou o pilar argumentativo de muitos que defendem a necromancia. Afirmam que a Bíblia valida a consulta aos mortos. Mas será mesmo? Hoje vamos fazer uma investigação profética, não para especular, mas para dissecar os fatos. Vamos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite em Endor. Se você quer descobrir a verdade por trás desse mistério bíblico, fica comigo até o final. E já deixa seu like agora para fortalecer essa mensagem de verdade. Para entender o que aconteceu em Endor, precisamos primeiro entender como Saul chegou até lá. Não foi acidente. Foi o resultado de escolhas desastrosas. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ungido por Samuel, recebeu o Espírito de Deus e tinha tudo para liderar a nação. Mas sua trajetória revelou uma falha fatal: a incapacidade de obedecer a Deus. Em Gilgal, antes da batalha contra os filisteus, Saul usurpou a função sacerdotal. Samuel estava demorando, o povo se dispersava, e Saul, por conta própria, ofereceu os sacrifícios, algo reservado exclusivamente aos sacerdotes levitas. Sua justificativa foi o medo e a urgência. Mas Samuel foi direto. Agora teu reino não subsistirá, conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primeira fenda aberta entre Saul e Deus. Depois Deus ordenou através de Samuel: destrua completamente os amalequitas, não poupe nada nem ninguém. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor do gado, com a desculpa de que seria para sacrificar a Deus. Samuel então proferiu uma das declarações mais poderosas da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por teres rejeitado a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. A partir daquele momento, 3 coisas aconteceram. O Espírito de Deus se retirou de Saul. Um espírito maligno começou a atormentá-lo, enviado pelo próprio Deus como juízo. E Samuel nunca mais falou com Saul. A voz profética foi silenciada. Saul estava espiritualmente morto, desconectado do céu, atormentado pelas trevas. Anos depois, os filisteus se reuniram para uma batalha decisiva. Saul, desesperado, tentou buscar a Deus pelos meios legítimos. Sonhos, nada. Urim e Tumim, os instrumentos sacerdotais, silêncio. Profetas, nenhuma resposta. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6 diz: consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Percebam, Saul tentou os canais aprovados por Deus, mas recebeu apenas silêncio. Um silêncio aterrador que confirmava sua rejeição. E é aqui que a história toma um rumo sombrio. Saul, o mesmo rei que havia expulsado todos os médiuns e feiticeiros de Israel, agora procura exatamente o que ele mesmo condenou. Ele conhecia perfeitamente a lei. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12 diz: não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Mas o desespero fala mais alto que a obediência. Disfarçado em plena noite, Saul viaja até Endor, um lugar isolado, um refúgio de práticas ocultas. E ali, ele encontra uma médium. Se você está gostando dessa investigação bíblica, deixa um like e se inscreva no canal. Ativa o sininho porque tem muito conteúdo profundo chegando. Saul chega disfarçado. A médium está hesitante. Ela sabe que Saul havia condenado à morte quem praticasse necromancia. Mas o rei jura em nome de Deus, ironicamente,
que ela não será punida. Ela concorda. Saul ordena: invoca-me Samuel. E então, algo acontece. 1 Samuel capítulo 28, versículo 12 registra: vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Prestem atenção nesse detalhe. Ela gritou. Não foi um grito de sucesso, foi um grito de pavor genuíno. Ela estava aterrorizada com o que viu. Porque uma feiticeira experiente, acostumada a invocar espíritos, ficaria apavorada com sua própria invocação? Se ela tinha controle sobre o mundo espiritual, por que o medo? Se ela era capaz de trazer Samuel, por que a surpresa? Ela descreve: vejo um espírito que sobe da terra, um homem idoso, coberto com um manto. Saul se prostra, e uma voz emerge. Porque uma feiticeira experiente, acostumada a invocar espíritos, ficaria apavorada com sua própria invocação? Se ela tinha controle sobre o mundo espiritual, por que o medo? Se ela era capaz de trazer Samuel, por que a surpresa? Ela descreve: vejo um espírito que sobe da terra, um homem idoso, coberto com um manto. Saul se prostra, e uma voz emerge. Agora chegamos à questão central daquele debate. Samuel veio através do poder da feiticeira? A resposta é não. E vou provar isso através de 5 evidências bíblicas irrefutáveis. Primeira evidência: o terror da feiticeira. Se a médium realmente tivesse invocado Samuel, ela estaria no controle. A manifestação seria previsível, esperada, manipulável. Mas o texto mostra o oposto. Ela foi surpreendida e aterrorizada por algo que excedeu seu poder. Você não grita de pavor com algo que você mesmo convocou. Você só grita quando algo além de você irrompe na cena. Segunda evidência: a lei de Deus é imutável. Deus condena a necromancia como abominação em Deuteronômio 18, Levítico 19 e 20. Seria lógico que o mesmo Deus que proíbe essas práticas agora as utilizasse para comunicar sua vontade? Deus violaria suas próprias leis? Deus validaria aquilo que ele mesmo chama de detestável? Deus honraria um ritual que ele ordena punir com morte? Impossível. A natureza de Deus é coerente e imutável. Terceira evidência: o silêncio deliberado de Deus. 1 Samuel 28, versículo 6 deixa claro: o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Se Deus deliberadamente recusou responder pelos canais legítimos, por que ele responderia através de um canal proibido? Isso seria uma contradição teológica absurda. Deus não opera através daquilo que ele condena. Terceira evidência: o silêncio deliberado de Deus. 1 Samuel 28, versículo 6 deixa claro: o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Se Deus deliberadamente recusou responder pelos canais legítimos, por que ele responderia através de um canal proibido? Isso seria uma contradição teológica absurda. Deus não opera através daquilo que ele condena. Quarta evidência: a origem da aparição. A feiticeira diz: vejo um espírito que sobe da terra, não do céu, não do paraíso, da terra. No hebraico, min haaretz. Profetas de Deus não vêm de baixo. Mensageiros divinos vêm do alto, da presença do Altíssimo. A linguagem usada revela a origem inferior da manifestação. Quinta evidência: demônios conhecem profecias. A mensagem que a aparição trouxe era verdadeira, confirmou o juízo de Deus contra Saul. Mas isso não prova que era Samuel. Entidades demoníacas são mestres em mimetizar a verdade. Elas conhecem as profecias já pronunciadas publicamente por Deus. Satanás pode citar as Escrituras, como vemos em Mateus capítulo 4. A astúcia das trevas está em misturar verdade com engano para dar credibilidade à mentira. Um demônio não precisaria ser Samuel para saber o destino de Saul. A palavra profética já havia sido declarada por Deus diante de todo Israel. O que a médium de Endor invocou não foi o espírito do profeta Samuel. Foi uma manifestação demoníaca, uma farsa espiritual inteligentemente orquestrada para validar práticas ocultas, confundir gerações futuras e confirmar a condenação de Saul através de um meio proibido.
Se houve alguma permissão divina naquele evento, foi apenas para juízo, para mostrar a Saul que mesmo buscando respostas nas trevas, ele só encontraria a confirmação de sua perdição. Deus permitiu a manifestação, mas não a validou. Assim como Deus permite o livre-arbítrio do pecado sem aprová-lo. Mas o que essa história de 3.000 anos atrás tem a ver com você hoje? Tudo. Primeira lição. Quando Deus silencia, não busque atalhos. Saul tentou os meios legítimos, sonhos, urim, profetas. Quando não funcionou, foi ao proibido. Hoje acontece o mesmo. Pessoas enfrentam crises, não encontram respostas imediatas na oração. E então, correm para horóscopo, tarô, consultas espirituais, búzios e outras práticas ocultas. O silêncio de Deus não é um convite ao ocultismo. Pode ser um chamado ao arrependimento, um período de espera e formação, um teste de fidelidade, mas nunca uma permissão para violar sua palavra. Segunda lição: desespero não justifica desobediência. Saul estava em guerra, sua vida e reino em risco. Uma situação genuinamente desesperadora. Mas mesmo assim, violar a lei de Deus teve consequências devastadoras. Suas circunstâncias difíceis não anulam os mandamentos de Deus. Problemas financeiros não justificam corrupção. Solidão não justifica relacionamentos ilícitos. Doenças não justificam buscar curandeiros e feiticeiros. Confie em Deus, dentro dos limites que Ele estabeleceu. Terceira lição: verdades distorcidas são mais perigosas que mentiras óbvias. A aparição em Endor disse coisas verdadeiras, mas através de um canal abominável. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos lembra: Satanás se transfigura em anjo de luz. Demônios podem citar a Bíblia, fazer profecias que se cumprem, operar sinais impressionantes, dizer verdades misturadas com engano. Uma mensagem verdadeira por um canal proibido continua sendo enganação. O meio importa tanto quanto a mensagem. Se você está em desespero hoje, volte-se para Deus pelos caminhos certos. Oração persistente e sincera, jejum quebrando o poder da carne, a palavra de Deus onde Ele sempre fala, comunidade de fé com conselhos de irmãos maduros e espera, pois às vezes Deus nos ensina no silêncio. Nunca, jamais, busque o reino das trevas por respostas. O que você encontrará não são soluções, mas cadeias espirituais que podem durar gerações. Então, voltando àquele debate, Samuel veio através da feiticeira? Não. E agora você tem as evidências bíblicas para confrontar essa distorção. Recapitulando rapidamente, a feiticeira ficou aterrorizada. Ela não tinha controle. Deus não valida práticas que Ele condena. Deus havia silenciado pelos meios legítimos. A aparição veio de baixo, não do alto. E demônios usam verdades para enganar. Deixe nos comentários. Você já tinha percebido esses detalhes na história de Saul? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade. E se inscreva no canal Bendito Deus e Eterno Pai para mais investigações bíblicas profundas. Porque nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Como diz 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8.